Fala pessoal, tudo bem? Depois de alguns dias aí sem aula, né? Devido à nossa Sexta-feira da Paixão, Paixão de Cristo. Hoje estamos já numa outra sexta-feira, conhecida também como Oitava de Páscoa, no dia 5 de abril de 2024. Vamos dar início à nossa aula de Direito Digital. Agradeço ali minha esposinha ter fechado a porta para não acordar nossa bebê. Pessoal, hoje vamos tratar de alguns temas aqui. Vamos ver um pouco sobre algumas legislações novas que têm tudo a ver com a nossa matéria. Mas, primeiramente, eu gostaria de tratar com vocês sobre umas notícias novas que surgiram nos últimos dias a respeito da inteligência artificial. O que que ocorre? Nós temos hoje, a respeito da inteligência artificial, várias coisas, né? Inteligência artificial é uma espécie de software, né? É um software altamente inteligente, capaz de gerar vários arquivos, imagens, vídeos, capaz de gerar arquivos do zero, mediante programação, ou seja, mediante comando que você dá para aquela IA. E o mais interessante de tudo é o seguinte, é que atualmente ela vem sendo usada por várias coisas, né? Eu e várias outros professores, vários alunos, utiliza a IA para fins de estudo, certo? Porém, existe uma grande parcela da população mundial que utiliza a IA de má fé. Ou seja, para adulterar informações, para criar notícias falsas, para criar, simular pessoas, e é disso que vamos estar falando hoje. Sabe o que vai acontecer hoje? Hoje a gente vai falar de um, de um tema, de um tema muito interessante, que é, olha só, olha o nome desse tema. A gente chama de deep fake. Esse deepfake, ele nada mais é do que uma imagem falsa. Mas como assim uma imagem falsa? Uma imagem de uma pessoa falsa. Falsa. Isso que vocês têm que ter em mente. Beleza? Se isso é uma imagem de uma pessoa falsa, tô um pouco gripado, peço desculpas pelas tosse. Mas se é uma imagem, uma imagem falsa de uma pessoa, é possível o quê? Olha só. É possível que haja um prejuízo pelaquela imagem falsa da pessoa. Ou seja, aquilo pode gerar um dano moral, caso a pessoa sofra um prejuízo. Aquilo pode gerar uma calúnia, que você poderia estar imputando falsamente crime àquela pessoa, uma difamação, entre outros prejuízos que a pessoa pode ter. E é claro, além do dano moral, tem o dano material, né? Dano material. Vou explicar para vocês o porquê que vamos ter isso aqui nessa realidade da deepfake. Só tirar essa tela aqui, encerrar esse quadro. Vamos lá. A deepfake, pessoal, nada mais é do que uma imagem falsa do rosto da pessoa gerado pela inteligência artificial. Essa imagem ela pode ser gerada desde o zero, ou seja, esse vídeo ele pode ser gerado desde o zero, ou seja, você vai lá na inteligência artificial, você insere uma imagem de uma pessoa. Inserir ali, ou melhor, várias imagens para a inteligência artificial escanear o rosto da pessoa, certo? Escaneando o rosto da pessoa, você fala, ó, faça um vídeo com a voz dessa pessoa aqui, dizendo tal coisa. E a pessoa vai lá e diz.
eu fui o culpado pela morte de tal pessoa, eu fui o culpado pelo estelionato cometido ali no banco tal, tal, tal. E aí você joga isso na internet. E a primeira coisa que as pessoas pensam é, meu Deus do céu, o cara se confessou, o cara a- confessou a merda que ele fez, né? E no fim, na verdade, tudo aquilo era falso. Tudo aquilo era falso. E aí, isso abre brecha para muita coisa. Muita coisa pode acontecer. Você já deve ter observado alguns vídeos na internet de chefes de Estado, internacional ou nacional, que você olha aquele lá e fala, caramba, tem alguma coisa estranha aqui. Não parece a pessoa que tá falando. Tá meio robotizado o negócio, sabe? Tá meio robotizado. Sabe um exemplo bom disso? Tem aquela empresa de hotel que faz a captação de preços de hotel, chamada, acho que Trivago, sabe, um nome assim. Quando a gente vê aquela propaganda daquele cara falando, a gente percebe ali que tá meio estranho. A boca dele tá meio robotizada, o tom de voz, ele tá sendo muito estável, ele tá muito falando exatamente no mesmo tom em todas as vezes que ele vai pronunciar alguma coisa. Ele tá desse jeito, sabe? Ele não tá instável como a gente começa a falar aqui, né? A gente começa a falar grosso, depois fala um pouco mais fino, tá, tá, tá. Não tá aquilo muito humano. Grande chance daquilo ter sido gerado por inteligência artificial. Só que quando a gente pensa em representantes do poder público, seja da segurança, seja do executivo, legislativo, judiciário, né? Chefes de Estado, campanhas políticas, etc. E a gente pensa do uso da IA nesse sentido, a gente fala, opa, pode dar algum problema isso aqui, compreende? Diante disso, diante disso, diante disso, e aí eu trago a notícia aqui para vocês. Eu trago aqui a notícia para vocês do TSE lecionando sobre essa matéria aqui com vocês. Vamos lá. O que que ocorreu aqui, pessoal? Olha só. Normas do TSE sobre o uso de inteligência artificial nas eleições são apresentadas no plenário do STF. Dia 22 de fevereiro, iniciou isso aqui. Beleza? Vamos dar uma lida nessa notícia aqui, para a gente ir falando sobre esse tema. A ministra Carmen Lúcia compartilhou com o plenário do Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira, dia 28, informações sobre o enfrentamento da desinformação. Gravem isso aqui, pessoal. Da desinformação e do uso da IA nas eleições municipais de 2024. Esse ano é ano de eleições municipais, certo? Ou seja, nós votamos para prefeito e votamos para vereador. O tema veio à tona na sessão realizada ontem, dia 27, do Tribunal Superior Eleitoral, que aprovou 12 resoluções, foram relatadas pela ministra. Qual é a ministra? Qual que é o sujeito aqui? Carmen Lúcia, que também integra aquela corte, né? É normal haver membros do TSE sendo membros do STF também. Ao analisar questões sobre a propaganda eleitoral e as influências das novas tecnologias na democracia, o TSE acolheu a proposta da Carmen Lúcia de atualizar as normas eleitorais em razão dos avanços tecnológicos. Temos ali um fato novo, né? A inteligência artificial, uma realidade jurídica antiga, lei eleitoral, as normas eleitorais, e, diante de um fato novo que ganha um valor, criamos uma norma nova, né? Seguindo aqui os moldes da teoria tridimensional do direito do professor Miguel Reale. Ao analisar as questões sobre a propaganda eleitoral e as tecnologias de democracia, o TSE acolheu a proposta da Carmen Lúcia, de atualizar as normas eleitorais em razão dos avanços tecnológicos. Beleza. Abre aspas para a ministra. É preciso saber o que é aceitável do ponto de vista constitucional, legal e na jurisprudência do TSE quanto ao uso das novas tecnologias que influem diretamente na escolha do eleitor, na escolha livre do eleitor. E aí vem exatamente
a nossa disciplina aqui, direito digital, e ver o nosso conteúdo, que é as deepfakes. Vamos lá. A ministra pontuou que uma das resoluções proíbe as deepfakes, que são simulações que levam as pessoas a acreditarem no que estão, no que não existe, a partir da utilização de vídeos e áudios com montagens descontextualizadas, produzindo informações distorcidas da realidade. Além disso, foi criada obrigação de aviso sobre o uso da IA na propaganda eleitoral. Segundo a Carmen Lúcia, com essa validação, a sociedade poderá ser informada com o rótulo na tela, se a imagem veiculada é verdadeira ou não. No entendimento da ministra, as obrigações sobre a qualidade das informações se impõem como dever de cuidado democrático, que é obrigado do Estado, que é obrigação do Estado e também de cada cidadã e cidadão em relação aos outros. Que essa tecnologia não seja usada para desservir a democracia, os eleitores e as garantidas liberdades, completou a ministra. O que está acontecendo aqui, pessoal? Uma coisa aqui que a ministra deixou bem claro aqui, nessa nova realidade da propaganda eleitoral brasileira, nesse contexto aqui das eleições municipais de 2024, é o seguinte: haverá uma validação dos vídeos que cada campanha produzirá, certo? E esses vídeos eles vão ter que ter um rótulo na tela, uma espécie de selo, dizendo se aquilo é uma imagem verdadeira ou não, certo? Fiz um exemplo aqui de um selo verde aqui só para demonstrar aqui para vocês. Dá uma falhadinha aqui, a caneta. Acho que aqui vai, beleza. Então, vamos supor aqui. Vamos voltar aqui comigo. Vamos supor que eu sou candidato a um determinado cargo, né? Nessa eleição de 2024. E eu desejo fazer um vídeo propaganda eleitoral. E vamos supor que eu não tenha aquela grande capacidade de oratória e de raciocínio como o Dr. Enéas Ferreira Carneiro, na década de 90, tinha, de falar muita coisa em poucos segundos. E tem uma oratória excelente, não precisar de telepronto para ler nada. Vamos supor que eu tenha dificuldade em oratória e eu desejo, não, eu vou escrever aqui um texto, vou pegar minhas imagens, jogar na inteligência artificial e vou pedir para criar para mim um vídeo da minha propaganda eleitoral, para os meus eleitores verem minhas ideias ali, mas não vai ser eu falando, mas vai ser meu texto, né? Supor que eu tenha essa boa fé. Ocorre que, quando essa propaganda estiver sendo veiculada na televisão, nas redes sociais ou quaisquer outros meios de comunicação, haverá necessidade de ter um selo ali dizendo imagem de realidade virtual, imagem de inteligência artificial, não é imagem real da pessoa, do candidato que está ali falando convosco. Há essa necessidade. Porque para não cair nessa insegurança jurídica que pode ocorrer na inteligência artificial no Brasil. Se vocês estão, por exemplo, estudando para concurso público, e no concurso público que vocês estão estudando, há no edital cobrando atualidades, ou seja, temas novos, né, para ser cobrado em prova, seja nas questões objetivas ou seja nas questões dissertativas, muitos professores de atualidade estão falando: o TSE acertou em regulamentar, em proibir o uso da IA, o uso das deepfakes, etc, 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 nessa eleição de 2024, tendo em vista que o Brasil não está preparado para o uso da IA em pleno ano de 2024. Por quê?
traria uma insegurança jurídica em relação à notícia falsa, em relação à segurança da, da eleição, em relação aos crimes contra a honra, etc, etc. Então, parte dos professores entende que foi legítimo essa decisão do TSE. Vamos voltar para a nossa notícia aqui para continuarmos a trabalhar nela. Repositório obrigatório. De acordo com Carmen Lúcia, foi criado um repositório obrigatório no TSE, no qual se vai guardar e expor tudo aquilo que a Justiça Eleitoral já considerou que é notoriamente inverídico ou descontextualizado gravemente, para que o cidadão e a cidadã, a candidata e o candidato, convenhamos, não precisa mencionar aqui os dois gêneros, né? O masculino no português, ele é plural, ele vale para os dois. Então, é a mesma coisa de falar boa noite a todos e a todas. Já pressupõe que a todos, né? É um erro aqui da, da matéria. Vamos lá. Ah, para que o cidadão, o partido e a federação possam saber o que é de fato e o que não é. Em sua avaliação, tal repositório poderá orientar as juízas e os juízes brasileiros. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos parafrasear aqui a ministra aqui, então, ó. A desinformações se transformaram em uma doença gravíssima e com graves riscos de comprometimento à saúde democrática. Olha que lindo, parece maravilhoso isso aqui, não é? A decisão do TSE é uma vacina que se adota para que o cidadão saiba o que vai receber e fique preparado mentalmente para o que está assistindo. Olha que belíssimo, olha. A justiça eleitoral brasileira preocupada com o entendimento que o cidadão pode ter, preocupada com a interpretação que o cidadão pode ter. A justiça eleitoral brasileira, antes de você discernir sobre o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é não, o que você vai aceitar como verdade ou não, ela vai estar dizendo para você, olha, isso aqui tá certo, isso aqui não. O Tribunal Eleitoral, que tem a função simplesmente de assegurar a segurança das eleições e fazer a contagem dos votos e divulgar depois, ele já vai estar fazendo um juízo de valor. Ele vai estar, abre aspas, promovendo a justiça antes mesmo de você decidir. Olha que delicado. Na matéria, né, eu vou voltar aqui, compartilhar a tela, porque eu vou falar aqui para vocês. Olha em que pé que a gente chegou no nosso Brasil atualmente. Olha só. É, foi criado um repositório obrigatório no qual o TSE, no qual se vai guardar e expor tudo aquilo que a Justiça Eleitoral já considerou que é notoriamente inverídico ou descontextualizado gravemente. Ou seja, haverá censura prévia para aquilo que a Justiça Eleitoral considera inverídico ou descontextualizado gravemente. Na eleição passada de 2022, tivemos ali várias controvérsias com relação à Justiça Eleitoral. Várias controvérsias, né? Havia muitas pessoas que pegavam os vídeos públicos dizendo que o atual chefe do executivo, hoje, né, governo federal, tinha simpatia e ligações com ditadores da América Latina. E as pessoas, buscando exercer sua liberdade de expressão, buscando exercer sua liberdade de dizer o que bem entende, divulgavam isso nas redes sociais. O que acabou acontecendo? Acabou aparecendo um selo do TSE dizendo que aquilo não poderia ser divulgado, aquilo era notícia falsa. Se formos verificar a realidade dos fatos, não era notícia falsa. Aquilo era uma realidade, beleza? Então,
Diante disso que ocorreu lá na eleição passada e diante disso que está ocorrendo agora, nesse tema que estamos trabalhando, eu pergunto a vocês: isso é o exercício do Estado para resguardar a democracia ou é o exercício do Estado para censura, para tolher cada vez mais a liberdade de expressão, para o Estado cada vez mais decidir o que é certo e o que é errado, em detrimento do indivíduo, em detrimento das pessoas? O Brasil está caminhando cada vez mais para um regime cada vez mais democrático ou cada vez mais centralizador, cada vez mais ditatorial? Fica aí a reflexão. Fica aí a reflexão. Se você, aluno, consegue refletir, consegue fazer um paralelo e falar, opa, tem uma coisa delicada aqui, tem uma coisa perigosa aqui. Não importa se eu concordo com o posicionamento político daquela pessoa ou não, mas tem uma coisa envolvendo liberdade aqui que é perigoso. Se você consegue fazer esse raciocínio diante da atual realidade, você é uma pessoa decente, de bom senso. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que acha, que se dane, aquele grupo de político ali que chore, os galos que chorem, os mortadelas que chorem, que se dane. Se você faz esse raciocínio, se você coloca a sua ideologia, o seu pensamento cultural e ideológico acima da liberdade, acima da lei, acima do bom senso, acima do amor e da verdadeira caridade, comece a olhar para dentro do seu coração, comece a refletir sobre se você é uma pessoa de caráter ou não. Comece a refletir, porque o que o Brasil vem caminhando ultimamente é extremamente grave. Uma coisa é a gente observar o conteúdo atual nosso do direito digital e ver a questão das deepfakes. Opa, legítimo isso aqui. Mas tudo o que está sendo fundamentado, ou seja, que vira entendimento, vira jurisprudência, vira uma tendência das cortes superiores, nos dá, nos dão medo, nos dão receio para que caminho que estamos percorrendo para o Brasil. Repito, deixe de lado suas convicções partidárias, culturais e ideológicas e tenha o olhar restrito para a Constituição, para a nossa liberdade e para o nosso regime democrático. Pense bem o porquê que as instâncias superiores elas fazem esse tratamento de combater a fake news, combater a notícia falsa, combater a desinformação ou a informação descontextualizada, o porquê que as instâncias superiores elas visam sempre um certo grupo cultural, por que elas sempre investigam, perseguem apenas um tipo de pessoa e não outro. De outro lado, pode falar o que for, mas esse lado aqui não pode falar nada. E aí eu volto a perguntar para vocês: estamos vivendo uma democracia ou não? Reflitam. E aí fica a reflexão, pessoal. Quando a gente começa a estudar o direito, a gente vê ali aquele princípio do juiz natural, que é aquele juiz imparcial, né? E a gente vê que o juiz ele deve ter uma visão assim de águia, né? Olhar por cima, né? Se ater à realidade dos fatos e não fazer ali proselitismo político, etc., em suas decisões, seu andamento, né? O Tribunal Superior Eleitoral, ele é uma instância superior, né? Ele é ali uma instância superior e da justiça, né? Justiça eleitoral, mas é uma instância superior. Lá no Tribunal Superior Eleitoral, nós temos ali juízes, né? A gente chama de ministros, né? Mas são juízes. E eles sendo juízes, a... suas decisões, seus julgamentos devem ser tomados de imparcial. Ou seja, sem demonstrar ali preferência política em suas decisões, simplesmente se ater à lei, ao cumprimento da lei, né? E isso que o juiz faz. É assim que o juiz faz. O juiz não pode ser militante. O juiz que julga a legalidade das eleições, ele não pode ali fazer campanha política e demonstrar ali simpatia por um lado. Não.
Senão ele é considerado suspeito, pô. Impedido. Beleza? Vamos ver aqui a quantidade dessa matéria do próprio TSE. Eu estou trazendo aqui fake news. Estou lendo a matéria do Tribunal Superior Eleitoral. Olha só, vamos lá. O presidente do TSE, ministro Diogo Alexandre de Moraes, cumprimentou a Carmen Lúcia pelo trabalho eficiente e competente. Aquela puxação de saco, né? E disse: Nós conseguimos votar todas as resoluções com alterações e inovações e posso assegurar que essa é uma das normatizações mais modernas no combate à desinformação. As fake news, as notícias fraudulentas, né? Que ele salientou. Até aí você vê, não, tudo bem. Aí, vamos lá, vamos ler a próxima parágrafo. Ele destacou como pontos importantes a responsabilização solidária das redes sociais e dos provedores. Tudo que a gente já viu já em direito digital, na Lei Geral de Proteção de Dados, no Marco Civil. Beleza, tá aqui, tá ok. E como as penalidades, cassação do registro do mandato da candidata ou do candidato, novamente, pessoal aqui não sabendo português básico, mas tudo bem. Que lançarem mão de informações falsas no eleitoral. Tudo bem. E aí, volta naquilo que eu falei. Quem vai definir o que é falso? O TSE? Tá, tudo bem. Vamos tentar levar, né? Segundo o ministro Alexandre, se no período eleitoral não forem retirados das plataformas conteúdos antidemocráticos, racistas, fascistas que gerem um discurso de ódio, tais plataformas passam a ser responsabilizadas civil e penalmente para que se possa acabar com essa terra sem lei que existe nas redes sociais. Olha, lindo, né? Aí eu pergunto a vocês, o que que é conteúdo fascista, por exemplo? O que que é? O que que é? Qual que é a definição de fascismo? Hum? É? Qual que é a definição de fascismo? Fascismo é um Estado forte, né? Estado interventador. Estado intervém com muita intervenção, né? Mussolini já dizia, nada contra o Estado, tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Isso é fascismo, né? Quanto mais intervenção do Estado, através de regulação, através de intervenção da economia, etc, etc. Quanto mais o Estado forte, mais a gente se aproxima do fascismo. Quanto mais o Estado é mínimo, mais a gente aproxima do anarquismo, certo? Monarco-capitalismo, anarquismo, né? Com a sociedade sem Estado. E muitas pessoas chamam o outro de fascista, tal, etc., sem saber o conteúdo. Sem nunca ter lido nada, 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 para saber ali qual que é a definição, né? Fica baseado só no livrinho de história que leu lá na, no ensino médio, eu acho que sabe tudo. Pois bem, gente, quem que vai definir o que que é uma atitude racista, o que que é uma atitude de ódio, uma atitude antidemocrática? Quem que vai definir isso? O próprio TSE. O próprio TSE está tomando isso. Ele está sendo o grande guardião de todos nós. Ele está sendo ali o grande guardião de todo o nosso ordenamento político. Tá vendo que delicado? Gente, quando a gente começa a refletir, começa a ver regimes autoritários que vemos ao longo da nossa história, né? No Brasil, Vargas, ah, período militar. No mundo, né, a gente tem ali as ditaduras do século XX, de Stalin, Lenin, Hitler, Mussolini, Mao Tse-tung, por aí vai. Nós vemos que a questão da centralidade, a questão de um único órgão decidir o que que é certo e o que é errado, um único órgão decidir o que é válido ou não, um único órgão decidir sobre a liberdade das pessoas, a gente vê que isso não termina bem. A gente vê que isso é extremamente perigoso. Então, pois bem, vamos lá. Isso, a nossa aula, ela não é um discurso político.
mas simplesmente a leitura da realidade de acordo com os nossos direitos fundamentais, que é a vida, a liberdade, e que caminho que o Brasil pode trazer para o Estado Democrático de Direito. Por que que eu estou trazendo todo esse conteúdo aqui para vocês? No início das nossas primeiras aulas, eu expliquei para vocês que o direito digital ele vai ser um ramo que vai incidir sobre todos os demais direitos. Direito penal, civil, previdenciário, direito do consumidor, por aí vai. Mas principalmente sobre direito constitucional também, que é o nosso principal direito. É a matéria que a gente mais tem que estudar, mais tem que entender. E o que se verifica atualmente é que o nosso direito digital, ele pode, eu estou afirmando que ele está, mas ele pode estar sendo usado para cada vez mais e cada vez mais se queime a nossa Constituição. Quem manda a nossa Constituição, e não é tipo simplesmente revogá-la. Não precisa revogar a Constituição Federal, não precisa revogar a Constituição Federal para rasgá-la. Simplesmente você passa a interpretá-la de maneira diferente, né? Você simplesmente passa a interpretar do jeito que você quiser, né? É igual o indivíduo que pega a Sagrada Escritura, pega a Bíblia, interpreta do jeito que bem entender e se acha ungido, se acha seria ungido por Deus. Não é bem assim as coisas, né? Não é bem assim as coisas. Então, quando há essa centralidade, essa figura de alguém ou de um órgão, né, centralizador que toma as decisões de tudo, há um grande risco daquela nação caminhar para um regime cada vez mais autoritário. Não estou afirmando que o Brasil ele está caminhando para isso, mas é algo a se refletir, é algo a se pensar. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Vamos ler a última parte aqui do- dessa matéria aqui, para eu explicar outras coisas para vocês, que tem a ver com tudo o nosso curso de Direito. Rigidez das eleições. O decano do Supremo, pessoal, o decano é o ministro mais velho de tempo de casa na, que está ali naquele recinto, né? Como assim, o mais velho? Não o mais velho de idade, né? Necessariamente, né? No caso ali também, mas o Gilmar Mendes, ele foi nomeado como ministro do Supremo lá, ó, meu pai mandando mensagem, lá no ano de 2000, mais ou menos, né? No ano 2000, primeiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. O decano Supremo, né? O ministro Gilmar Mendes demonstrou sua satisfação pelo avanço normativo. Segundo ele, a decisão do TSE significou muitos dias de trabalho e de modernização. Ele disse: esses são passos importantes para assegurar a rigidez do sistema político e eleitoral e a vontade clara específica do eleitor. Ou seja, ele traz aqui para o TSE, como eu falei anteriormente para você, a responsabilidade de deixar as coisas bem claras para o eleitor. Ou seja, o eleitor, ele não tem a capacidade de entender as coisas por si só, né? Precisa ali de um órgão dizendo, ó, esse aqui tá certo, esse aqui não, tá? Esse candidato aqui, você pode escutá-lo, tá? Esse aqui não. Uma coisa bela, né? Uma coisa faz total sentido, né? Uma coisa extremamente democrática, uma coisa, né? Nossos assistentes superiores estão de parabéns. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, agradeceu a iniciativa do TSE em nome da sociedade. Em nome da sociedade. Ele pode falar em nome da sociedade, né? Segundo ele, certo? Vamos lá. Ele afirmou que é motivo de grande tranquilidade aos agentes do direito saber que existem regras que vão ser aplicadas, e são claras e asseguram a vontade real do eleitor, o que é essencial para o Estado democrático de direito. Ponto. Vamos lá. Encerramos aqui essa parte, tá? Encerramos aqui essa parte, né? Eu deixo de fazer esses comentários à luz da Constituição, com essa incidência do direito digital, né?
pensando na liberdade, pensando no Estado Democrático de Direito, e passo a voltar a tratar simplesmente do conteúdo do direito digital aqui. O que que ocorre, pessoal? Nessa nossa atual cenário de 2024, nós temos aqui, igual eu falei anteriormente, as inteligências artificiais sendo muito usadas. E o TSL deixou bem claro, ele deixou bem claro que a, a, a inteligência artificial ela tem que ter ali um limite, né? Tem uma regra ali para ser usada, senão há um grande risco. De fato, até esse ponto aí é legítimo. Os outros pontos, as fundamentações, há críticas ali, igual eu trouxe aqui para vocês, né? Mas aí, tudo bem. Liberdade de cada um de ter um entendimento, tá? Sem problema nenhum, né? Mas com respeito. O que vai ocorrer é o seguinte: tivemos fatos relacionados ao uso da deepfake, que foram graves. Quer ver? Olha só essa outra notícia que eu vou trazer aqui para vocês. Tem um site aqui, tem um site que eu acho que eu vou abrir ele aqui no outro navegador, pessoal. Vou abrir ele no navegador para tirar as propagandas aqui, que fica, acredito que vai ficar um pouco melhor aqui para ilustrarmos. Deixa eu abrir o Opera aqui, que é melhor que o Edge. Pelo menos bloqueia aqui desbloqueia as propagandas e fica melhor da gente ler a matéria. Aqui, só antes pessoal. Quando eu comprei aqui foi em 2000, na pandemia ainda. E apesar de eu ter aumentado a memória RAM dele, já tá meio complicado de usá-lo já. Mas vamos lá. Vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Abriu o Opera e foi. Olha só, pessoal. Esse site aqui, com a Canaltech, ele é um site muito bom para vocês verem notícias voltadas à tecnologia e atualmente voltada à tecnologia, coincidência do direito, né? Que é a nossa disciplina. E aqui tem uma matéria agora de do Bruno de Blasi, editado por Douglas Siriaco. Meu Deus, que nome difícil, cara. Atualizada hoje mesmo, às 6h30 da manhã. O cara trabalha cedo, velho. Mas... E aí ele traz aqui a questão dessa nossa deepfake aqui, que é o nosso conteúdo, certo? Vamos lá. É, tivemos aqui alguns exemplos, olha só, de escândalos envolvendo o deepfake. Olha só. Um exemplo fictício foi uma IA tentando minar a reputação de político. Vamos lá. Ó, um exemplo fictício aqui, baseado na realidade. Ó, no começo de 2024, uma ligação falsa com a voz do presidente dos Estados Unidos, candidato à reeleição, Joe Biden, surpreendeu os moradores de Nova Hampshire. Sei lá como é que eu pronuncio isso aqui, pessoal. Mas foi assim, Hampshire mesmo. Durante o telefonema, os eleitores eram estimulados a não participar das primárias, pois deveriam poupar o voto para novembro. Por outro lado, essa não é a primeira vez, possivelmente não será a última com o avanço da IA nos últimos anos, impulsionada pelo sucesso do ChatGPT. As edições para falsificar gravações de voz e vídeos tendem a ganhar ainda mais destaque entre as disputas políticas, o que pode mudar até arruinar as eleições do Brasil, entre outros países. Entendeu? Então, essa é a preocupação com o uso da IA atualmente. Beleza? E tivemos aqui aqui um advogado falando sobre o tema, certo? E ela fala aqui de um fato que ocorreu, né? Ó, o vídeo compartilhado nas redes sociais durante a eleição do passado pelo atual presidente Harvey Milei, que mostrava o candidato Sérgio Massa consumindo drogas, certo?
Ó, mesmo chocante, tudo não passou de uma armação. Em investigações apurou-se que o vídeo foi manipulado ao terem sobreposto o rosto de Sérgio Massa ao da pessoa que está no vídeo. Olha só que interessante. Pegaram a imagem do outro candidato, colocaram a imagem dele em outro indivíduo e fez parecer que o candidato estava ali consumindo drogas. Olha que gravíssimo isso aqui. Olha que gravíssimo. Detalhe, detalhe aqui. Aqui que a gente tem que ter a parcialidade e saber o que que é ministrar a aula, o que que é fazer análise jurídica e factual das coisas, né? Eu posso ter no máximo simpatia aqui pelo atual presidente da Raio Vermelha, certo? Só que não posso ser burro, não posso ser tão cego, né? Tão tomado pela convicção cultural, política, ideológica, etc, etc. Eu devia entender que foi um erro dele ter compartilhado um vídeo que foi gerado por uma IA, ou seja, uma mentira, certo? É essa coisa que eu vejo como dificuldade hoje dos jovens de saberem olhar para as pessoas que vocês têm simpatia, né? Sejam elas políticos, artistas, cantores, etc., e analisar, poxa, aqui ele errou. Normalmente a gente pega uma pessoa pública e trata ela como ídolo. Ou seja, ela não comete erros, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Gente, isso não demonstra maturidade. Para quem adentra no mundo jurídico, tem que ter a visão de águia, tem que poder olhar para cima e falar: poxa, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Realmente, isso tem que ter essa maturidade, pessoal. Vamos lá, vamos prosseguir. Olha só, as gravações falsas também são exploradas em contextos ainda mais críticos, como a guerra na Ucrânia, conforme apontado pelo advogado especialista em direito digital do AB advogado Marcelo Cárgalo. Olha só o que aconteceu aqui, pessoal. Um caso extremamente preocupante ocorreu em 2022, já no contexto da invasão da Rússia, no qual o Volodymyr parecia dizendo aos soldados em um vídeo falso para deporem as armas e se renderem. Este caso demonstra o potencial perigos de deepfakes serem usados como meio de guerra para semear o pânico, a confusão e a população adversária. Pessoal, olha que gravíssimo. Cara, você imagina, lá naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, nas vésperas do dia D, ou seja, o dia que o mundo venceu as tropas, né, daquele bloco lá que pertencia à Alemanha nazista, etc, etc, né? Eu sempre confundo os aliados com... Eu sempre confundo o nome dos blocos aqui, acabei esquecendo. Mas, enfim, você imagina, né, a Inglaterra estava guerreando ali, obviamente, contra a Alemanha, né? Você imagina um deepfake sendo gerado pelo primeiro, sendo gerado diante do primeiro-ministro da Inglaterra, que era o Winston Churchill, um grande estadista, um dos melhores que o mundo já teve até hoje. Cara, toda aquela simpatia que ele tinha, todo aquele poder de liderança que ele tinha para o bem, né? Se a gente for comparar com Mussolini, com Stalin, com Mao Tse-tung, etc., né? Com toda aquela liderança que ele tinha, imagina a deepfake sendo gerada, falando que as pessoas deviam ficar em casa e não guerrear. Soldados tinham que voltar. Imagina a porcaria que ia dar. O risco ia ser grande. E nós vivemos hoje um contexto de guerra, lá na Ucrânia, com a Rússia, entre parte de Israel e parte dos islâmicos, né? Do grupo terrorista Hamas, etc., né? Que não é o pior grupo terrorista, não é o pior grupo terrorista desse contexto do mundo muçulmano. Tem mais um aí que tá na guerra, que é muito pior. Você imagina a gravidade de usar isso. Você imagina. Estão vendo a gravidade que é? Uma coisa é a gente fazer análise factual da Constituição. Ah,
dos riscos que a gente tem aqui no Brasil. Outra coisa é analisar estritamente o uso da IA e ver como que ela é grave, como que, cara, você tem que tomar muito cuidado no que você vai fazer com a inteligência artificial, cara. Senão, bicho, o prejuízo é enorme. É grande pra caramba. É enorme. Espero que vocês estejam captando bem isso. Mas vamos lá. Vamos dar prosseguimento aqui. Só um instantezinho. Deixa eu ver aqui. Ok. Acho que de informação era isso mesmo. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu posso trazer aqui também uma imagem aqui, né? Imagem gerada por deepfake, só para vocês terem uma ideia. Ah, tá. Essa aqui é emblemática, né? Vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Ó, eu só joguei no Google imagem gerada por deepfake. Olha só quanta coisa apareceu aqui. Vamos primeiro nos atentar a essa aqui. Meu amigo, olha isso aqui. Aparentemente um dublê, né? Aparentemente uma pessoa que tem ali o fenótipo parecido com o Tom Cruise, né? Um dos meus atores preferidos, né? Um dos meus filmes preferidos, que é o Missão Impossível, que eu tô esperando a parte 2 lá do último filme que saiu. Tomara que saia logo. Cara, você vê, mano, igualzinho, velho. Igualzinho fica. Só pela uso da IA. Tivemos esse exemplo aqui, outro exemplo aqui dele também. E esse que rolou ano passado, pegaram a Sua Santidade Papa Francisco e colocaram ele num, num casacão enorme aqui, né? Quando eu olhei, eu falei, caramba, tá frio demais, hein? Depois que eu fui ver que foi gerado por IA. Ficou até engraçado. Mas vocês verem como que é gravíssimo isso, como que é fácil gerar, né? E aqui, ó, bem isso aqui, ó. É essa imagem aqui, né, da face da pessoa sendo arrancada, sendo distorcida, que é a realidade do deepfake, pessoal. É exatamente isso. Então, vamos refletir um pouco aqui. Vamos voltar ao nosso quadro que a gente tinha começado a escrever e vamos fazer todo aquele nosso raciocínio da nossa matéria, é, da nossa matéria, e vamos trazer aqui para vocês toda essa nossa incidência, nosso direito. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, nunca vamos esquecer, estamos vendo nosso conteúdo direito digital. Lembre-se que direito digital é a disciplina voltada à tecnologia que irá incidir sobre todos os ramos do direito, seja ele Código Civil, seja ele o Código Penal, seja ele a nossa própria Constituição Federal, a nossa lei maior, que falamos todo aquele contexto de liberdade anteriormente dito, ok? No nosso direito digital, nós temos a questão da inteligência artificial. Essa nossa inteligência artificial, ela é um mecanismo de armazenamento de dados ou de geração de dados, geração de arquivos. Nesse nosso exemplo específico, a nossa IA, ela está sendo
Geração de arquivos. Um arquivo pode ser uma imagem, um vídeo, qualquer coisa. Beleza? Ótimo. Ah, ela sendo uma geração de, ela podendo gerar um arquivo, deve-se colocar sobre o peso dela o direito, a justiça. Então, vamos imaginar que isso aqui, ok? Vamos imaginar que isso aqui é a nossa querida balança da justiça. Vamos imaginar que isso é a nossa querida balança da justiça, né? Então, devemos ter aqui o direito para incidir sobre a nossa, essa realidade. Ficou parecendo um emoji isso aqui, horrível, né? Mas, tudo bem, vamos prosseguir. Então, no nosso direito digital, nós temos a inteligência artificial, que gera arquivos, gera imagens, etc. E precisamos da incidência do mundo jurídico. Precisamos do direito sendo o norte disso aqui. Resguardar, para haver a proteção, né? Vamos colocar aqui, proteção. Pois bem, pois bem. Sabe o que que vai acontecer aqui com essa IA, com esse nosso direito digital? Sabe no que ela vai incidir? Sabe o que ela vai incidir? Ela vai incidir no Código Civil, no Penal, no Constitucional, em tudo. Sabe por quê? Porque a inteligência artificial, ela pode ter a capacidade de fazer várias coisas extremamente delicadas, que pode ser imagem, gerar uma imagem falsa de alguém. Ela pode analisar imagens, gerar. Olha isso, pessoal. Assinaturas falsas. Ou seja, eu falsificar uma assinatura de um contrato de compra e venda para o meu, em detrimento próprio, para eu me favorecer. Olha que gravíssimo isso, pessoal. Isso aqui é direito civil, isso aqui é direito civil contratos. A imagem pode gerar relação aos crimes contra a honra. Eu posso caluniar alguém, eu posso difamar alguém, injuriar alguém através disso aqui. Eu posso imputar facilmente um crime, né, de calúnia. Eu posso dizer que uma pessoa cometeu o artigo 171 do Código Penal, eu posso dizer que ela é um estelionatário, ela fez o golpe, na verdade fui eu, né? Olha como isso aqui pode dar um BO enorme, literalmente dar um BO enorme, pessoal. Pode dar um BO enorme, entendeu? Qual que é o grande desafio diante disso tudo? E eu quero que vocês escrevam essa frase que eu vou colocar aqui para vocês. Esse aqui é um conceito de vida. Sabe qual é o grande desafio? É o nosso mundo jurídico estar preparado para tudo, mas sem tirar. Ficou feio aqui, pessoal. Vamos apagar isso aqui, peraí. Mas sem tirar a nossa liberdade. O grande desafio é esse, pessoal. O grande desafio do Estado é esse: promover o bem comum, promover o bem-estar de todos, promover a equidade.
que é tratar os desiguais de maneira desigual, na medida de sua desigualdade, para que promova realmente a justiça, mas que essa atuação do Estado buscando a proteção não gere menos liberdade, não gere medo nas pessoas, não gere a sensação de viver num regime autoritário. O grande desafio é esse. E é delicado pensarmos nisso tudo. É delicado. Vem várias coisas na mente, né? Vem várias coisas na mente. E a gente vê que, em alguns pontos, não tem como melhorar. A tendência é caminhar por uma intervenção cada vez mais. E, assim, ah, essas atuais realidades, elas, elas vêm para beneficiar muita coisa, né? Você imagina, o quanto os comerciantes podem melhorar suas vidas com isso, né? Com a inteligência artificial gerando ali propaganda mais bem feita e tal. Imagina ali uma dona de casa que faz costura para sua família, para gerar ali renda para sua família. E ela aprende a lidar com a inteligência artificial para fazer propaganda. Então ela começa a lucrar um pouco mais, poder ali trazer o seu sustento, né? Você vê que é bacana isso, né? E, por outro lado, temos essas atuais realidades que podem levar ao prejuízo à população mesmo. Então, você vê como que todo esse tema ele é muito amplo, ele é muito delicado. E não basta a gente, o nosso posicionamento cultural, ideológico, falamos, não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Olha de cima, olha de cima. Olha de cima e se põe no lugar das outras pessoas. Fala, caramba, se fosse eu, será que eu estaria? Nem ia estar tão feliz, né? Pois é. Então, na hora de fazer essas análises da incidência do nosso conteúdo na atual realidade de liberdade, pessoal, na atual realidade de liberdade, pensem bem, pensem bem, como que vocês estão analisando isso. Se vocês estão analisando com um olhar puramente carnal, puramente egoísta, ou se vocês estão realmente analisando com um olhar de amor e de caridade e de se colocar no lugar da pessoa. Os grandes filósofos que tivemos ao longo do mundo, até ali um pouco durante a Revolução Francesa, ele sempre batia na mesma tecla que para ter uma vida intelectual, para ser um estudioso, a sua vida moral também ela tem que estar caminhando junto. Ou seja, aquele indivíduo que pratica o mal, aquele indivíduo que tem convicções não boas, ele não consegue ter uma vida intelectual boa, porque para ter uma vida intelectual você tem que amar a verdade. Para você amar a verdade, você tem que ser verdadeiro consigo mesmo. E muitas vezes, para você ser verdadeiro consigo mesmo, você tem que olhar para dentro de si e dizer: poxa, isso aqui eu tô errado, isso aqui eu preciso mudar. Por mais que eu goste disso aqui, isso aqui é algo que eu tenho que mudar. Então, reflitam a respeito disso, reflitam a respeito disso para a vida de vocês também. O que que pode influenciá-los? Se é vocês utilizarem um direito, utilizarem a interpretação do direito digital, a interpretação do direito constitucional da liberdade para se adequar com suas preferências culturais e gostar de quando o outro lado se ferra, ou se você entrou no direito para realmente promover a justiça, para realmente promover a caridade e o amor. Pense bem, no que você veio. Pense bem qual é o seu propósito de vida. Pense bem o porquê que você veio nesse mundo. E eu digo a vocês, digo a todos vocês, ninguém veio nesse mundo por acaso. Ninguém. Por mais que os pais não planejaram, às vezes, a gravidez. Mas você não veio nesse mundo por acaso. Você veio com um propósito grande.
E é bom buscarmos esse propósito. Pois bem, e agora a gente encerra essa parte aqui da, da IA, da inteligência artificial, que foi uma oportunidade muito boa nos últimos dias, uma informação que surgiu para a gente tratar um pouco do nosso tema aqui. E agora vamos estudar a nossa próxima legislação, que é a Lei de Acesso à Informação. Pessoal, a Lei de Acesso à Informação, ela é a Lei 12.527 de 2011, né? Ela foi sancionada na época pela presidente Dilma Rousseff. Ah, vamos começar ler ela. Vamos olhar aqui. Ela tem cerca de 40, quase 40 artigos, é uma lei pequena, mas de riquíssima informação, né? Para não ser redundante aqui. E dá para a gente refletir sobre ela e analisá-la para os nossos estudos aqui. Vamos compartilhar a tela aqui. Olha só, pessoal. Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011. Vamos lá. Ah, eita! Eu não gosto disso aqui, pessoal. Eu entendo que presidente se encaixa com os dois gêneros. Eu sempre me incomodei com denta. Sempre achei mais bonito presidente, né? Ah, presidente de um. Sempre achei mais belo, assim, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, vamos lá. Qual que é o alcance dessa nossa legislação? Eu acho que se eu transformar isso aqui em PDF vai ser melhor para eu para eu escrever aqui para vocês. Só um minutinho. Um minutinho aqui, vamos fazer aqui, ó. Fazer aqui para ficar melhor. Só um instante, eu acho que agora vai. Ok, compartilhando. Perfeito, agora sim. Agora sim. A ferramenta aqui de escrever aqui do Microsoft Edge, que eu recomendo que vocês usem esse navegador, tá? Esse navegador aqui, tendo em vista que dá para vocês usarem aqui o Copilot, né, que é a inteligência artificial aqui do Microsoft Edge, para vocês aprenderem. Mas vamos lá, depois eu explico sobre isso aqui, tá, pessoal? Sobre a inteligência artificial aqui para vocês utilizarem. Então vamos lá. Essa lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir acesso a informações previsto no artigo 5º, inciso 33 da CF, lá através do artigo 37 e 216 da Constituição Federal. A questão daqui da Lei de Acesso à Informação, pessoal, vocês podem fazer uma alusão, quando fala aqui que a União, ou seja, o governo federal, né, a União, o governo federal, Estado, o Distrito Federal e municípios, pensa aqui, dá uma pesquisada, caso você nunca ouviu falar sobre isso, pensa aqui sobre o portal da transparência. Se você não sabe o que é isso, dê uma pausa na aula e pesquisa o que é o portal da transparência. Opa, peraí. Portal da transparência. Você vai achar o que é o conceito do portal da transparência e vai achar o portal da transparência do seu respectivo município. Nosso município de Colíder tem, de Terra Nova tem, todo município tem um portal da transparência. Que ele serve para quê? Transparência, pessoal. Vai estar lá dito quais são os funcionários, quem são os servidores, quanto que eles recebem, qual o contrato que a prefeitura celebrou com aquela determinada empresa, quanto que ele vai custar, quais que são os reajustes monetários e fiscais de impostos, etc, etc, etc. Tudo isso. Por isso que vai se subordinar ao regime dessa lei também os órgãos públicos da administração direta do Poder Executivo, né? Os ministérios, as empresas públicas, etc, etc, do Legislativo e Congresso Nacional, incluindo
as cortes de conta, né? Tribunal, por exemplo, Tribunal de Contas da União, né? O TCU, Judiciário e Ministério Público. Tudo vai fazer parte da Lei de Acesso à Informação. Absolutamente tudo. Vamos descer aqui, então. Onde é que desce aqui? E vai se aplicar também o nosso artigo 2 e vai dizer o seguinte, ó. Aplicam-se as disposições dessa lei, ou seja, a lei de acesso à informação, no que couber, vai atender às entidades privadas. Ué, professor, portal transparência, por exemplo, em relação à pessoa jurídica? Sim, mas entidades privadas sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, acordo, convênio, ajustes ou instrumentos congêneres. O que isso aqui está querendo dizer, pessoal? Isso aqui é o seguinte: tem pessoas jurídicas que elas têm uma essência que é exercer a caridade através da educação, através do meio social, etc. Vamos colocar aqui dois exemplos: educação, não, três, né? Educação, uma merda isso aqui, né? Peraí, vou colocar aqui educação, vamos colocar saúde e colocar aqui social, que inclui também esporte, inclui tudo, né? Vamos pensar dessa maneira, que vamos entender como social como um conceito lato sensu, né? Existem pessoas jurídicas que elas exercem isso. E só que tem um porém. Essas pessoas jurídicas, elas têm um detalhezinho muito interessante, que elas recebem money, que é good nós não have, né? Elas recebem um dinheiro do Estado, do Estado, para promover a sua essência, que é a caridade, botar a educação, a saúde e o Estado, né? Então a gente tem ali algumas fundações, né? Algumas fundações, Senai, Sesc, esse tipo de sociedades, né? Vocês podem pesquisar lá. Pessoas privadas de direito, pessoas de direito privado que realizam obras sociais e têm convênio com o Estado, né? Essas pessoas jurídicas, essas empresas que recebem dinheiro do Estado, elas também têm que ser transparentes. Em outras palavras, elas têm que declarar, sabe? Declarar absolutamente tudo, tudo. Manjou? Então, por isso que essas pessoas jurídicas vão incidir na nossa lei também. Então, olha só. Para termos essa questão do acesso à informação, para termos essa questão do portal transparência, etc., existem alguns procedimentos que vamos ter que ter como parâmetro, ter como diretriz para desenvolvermos tudo relacionado a essa legislação em relação ao poder público. Então, olha só, a observância do princípio da publicidade e do sigilo como exceção. Ou seja, em regra, eu vou ter que divulgar tudo, vou ter que mostrar, prestar contas de tudo. Mas às vezes vai ter coisas que vão ser sigilosas, vão ser de interesse público, que vão ser delicadas. Então eu não posso ali, por exemplo, eu posso ali divulgar quanto que o servidor ali recebe, portal de transparência, ok, tudo bem. Mas, quando estudamos a Lei Geral de Proteção de Dados, estudamos o Marco Civil da Internet, a gente viu ali a respeito de dados sensíveis. Às vezes pode ser posicionamento político, pode ser saúde, etc, etc. Então, esse tipo de coisa vai se encaixar aqui. Vai se encaixar aqui com a exceção. Manjou? Vamos lá. Divulgação de informações de interesse público independente de solicitações, né? Vai ter assuntos, vai ter prestação de contas, né? Vamos utilizar como exemplo aqui, prestação de contas que a prefeitura, o governo de Mato Grosso, o governo federal, independente se alguém pediu ou não, ele vai ter que deixar lá, ó, aqui, ó, nossa prestação de contas sobre tal coisa. Por quê? Porque é importante a lei de acesso à informação, porque é importante a prestação de contas.
porque já demonstra boa-fé do agente público. Se ele não presta contas, opa, presume-se que tem alguma coisa ali, presume-se que ele tentou fraudar alguma coisa. Tem um exemplo atual disso? Atualmente, o jogador Gabriel Barbosa do Flamengo não está podendo exercer suas atividades laborais porque a comissão de doping entendeu que ele cometeu o delito de tentativa de fraude do exame antidoping, tendo em vista que a conduta do atleta foram as seguintes. Quando a equipe de, de doping adentrou as dependências no Ninho do Urubu, as dependências do Flamengo, o atleta não foi junto com os demais jogadores a realizar o exame. Ele simplesmente desdenhou da comissão de doping. Depois, ele não atendendo aos procedimentos, ele foi lá, pegou o potinho, pegou o potinho, sem a supervisão do fiscal, né, do médico, etc, etc. Foi lá, urinou e entregou para a comissão sem o potinho estar fechado. Ou seja, ele não observou os documentos, os procedimentos, né? Tem mais uns detalhes aí, mas em resumo é isso. E aí, a comissão denunciou ele perante o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil e ele atualmente está com a sua atividade laboral suspensa. Não pode frequentar o Ninho do Urubu, não pode treinar, e muito menos, obviamente, jogar, né? Ele vai recorrer, já está recorrendo dessa decisão no Tribunal Maior da Justiça Desportiva na Suíça, né? Ele pode recorrer dessa decisão, ele está recorrendo dessa decisão para tentar anular isso, né? Tentar ser absolvido, por aí vai, né? Apesar do exame dele ter constatado como negativo. Mas a conduta que ele teve já pressupõe que tem algo de errado. E no mesmo caso do Gabriel Barbosa, aqui na nossa matéria, se não há prestação de contas do Poder Executivo, do Legislativo, qualquer um dos poderes, sobre a utilização de orçamento, etc, etc, pressupõe que tem algo de errado. Quem não deve, não teme, né? As pessoas que são transparentes, elas têm um livro aberto. Então, o Estado ele deve ser um livro aberto também, salvo exceções que vimos anteriormente aqui. Prosseguindo, a utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia de informação, isso aqui é óbvio, né? Vamos acompanhar a tecnologia aqui para cada vez mais fomentar, né? Vamos parar de utilizar jornais e vamos utilizar os sites, os portais de transparência, né? Para divulgar aqui as nossas iniciativas. O fomento ao desenvolvimento da cultura e transparência da administração pública. Isso aqui não precisa nem explicar, isso aqui é top, né? E o desenvolvimento do controle social da administração pública. Controle social, pessoal, é nós, através do portal Transparência, com os nossos olhos de águia, podemos ver se tem alguma coisa de errado ou não. Né? Isso aqui ficou parecendo um emoji, mas tudo bem. Vamos dar prosseguimento aqui. E aí, como toda legislação, e eu falei já isso para vocês, tanto a Lei Geral de Proteção de Dados quanto no Marco Civil da Internet, a legislação traz aqui para a gente conceitos, o que que é tal coisa. Então, vamos lá. Para efeitos dessa lei, o que que é informação? É dado, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. E esse meio, suporte ou formato normalmente é um documento, que é o quê? Uma unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Um documento ele pode ser um documento físico, um papel, um envelope, um livro, uma ata, ou pode ser um arquivo no, no PC, um PDF, um ponto .doc, um ponto .docx, etc. Por isso que ele fala aqui, qualquer que seja o suporte ou formato. E ele traz aqui o conceito também de informação sigilosa, que é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão da sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Manjou? Tudo isso.
Informação pessoal. Deixa eu apagar isso aqui. Informação pessoal é aquela relacionada à pessoa natural. Olha o conceito novo aqui, pessoal. Né? A gente não fala mais pessoa física, né, PF, a gente fala pessoa natural. Identificada ou identificável. Informação pessoal relacionada a uma pessoa, ao indivíduo. Beleza? E aí, outro tratamento, outro conceito que ele traz aqui é tratamento de informação, que é todo aquele conjunto de ações, tudo aquilo que a gente faz para tratar a informação. Seja ela arquivando ela através de armários de arquivos, ou até mesmo na nuvem, né, no Dropbox, no Google Drive, etc. Tudo isso é tratamento de informação, tá? E aí, só mais um conceito aqui que eu trago aqui é importante para vocês, que é o mais importante, os outros não falam que é tão importante, mas autenticidade. Já ouviu falar? Você pode ter visto isso em jogos, em alguma outra seara, mas já viu aquele, ou em algum produto, já viu aquele negócio chamado selo de autenticidade? Né? É isso aí. Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida ou recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Às vezes, pessoal, para ser autêntico, a gente tem que verificar quem foi a pessoa que produziu, quem foi a pessoa que deu aval, sabe? Então, a produção, a avaliação. Então, vamos supor, vem aqui comigo, vamos parar de compartilhar aqui, vamos conversar aqui. Cara, você já viu aqueles golpes que os vagabundos tentam dar nas pessoas? Aí eles fazem o seguinte, eles vão lá, eles criam um site falso, né? Site falso, colocam a logo do governo, colocam o logo da Caixa de algum banco, dizendo lá que você vai conseguir resgatar 30 mil reais, que estava preso no Banco Central. Tá te pegar no pulo ali, né? É só burro e cai nessa, gente, pelo amor de Deus. Ou pessoas realmente carentes de informação, né? Idosas e tal. Mas veja só, é, normalmente o que acontece? Os caras criam esse site e colocam lá o logo do governo lá. Só que você vai verificar, você tenta clicar na logo do governo, é só uma imagem. Ele não é um HTML. Ele não vai remeter você não é um link, né? Ele não vai remeter você a uma outra informação. Ele é só uma imagem. Ele é só uma imagem. E você vai verificar a, lá em cima não tem aquele selo de autenticidade, de segurança que o navegador normalmente dá para você, falando essa informação, esse acesso é seguro. Não tem isso. E normalmente também, o nome do site, não tem aquele padrão, né? Exemplo, vamos imaginar aqui, Secretaria de Estado de Saúde.gov.mt.br. É um padrão, é um padrão. Se aparece um outro site dizendo que é a Secretaria Estadual de Saúde e ele não segue esse padrão de nome, aparece lá, Secretaria Saúde MT. E não tem um ponto .gov, não tem um domínio ali do nome do site, pressupõe que, mano, tem uma coisa errada ali, cara. Tem uma coisa errada ali. Então, quando a gente fala de autenticidade, é esses selos que eu disse para você, essas informações que vocês precisam entender bem para avaliar algo. Tá? Então, isso vale também para compras na internet, pessoal. Isso vale também para compras na internet, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vai fazer compra na internet? Vai em site mais confiável, mais famoso, vai em contas que tem mais seguidor, sabe? E você vê lá uma propaganda e fala, nossa, que tá barato. Aí você vai ver o perfil do Instagram, não tem seguidor nenhum, praticamente, quase nenhuma publicação. Aí, pelo amor de Deus, pessoal. Aí, pelo amor de Deus. Então, fique ligado nisso. Fique ligado nisso. Autenticidade são esses conceitos de entender se aquilo é autêntico, é verdadeiro. Por isso que autêntico é sinônimo de verdadeiro, se aquilo é autêntico ou não. Pois bem, vamos dar prosseguimento aqui. E aí, pessoal, e ele traz aqui um dever do Estado, no artigo 5º. Olha só. É dever do Estado garantir o acesso à informação, ou seja, o poder público tem que promover o acesso à informação através de edital, mural, né?
através de edital, mural, todo mundo pode ir lá na prefeitura e ver, ou portal da transparência, né, ou o site, né, que será franqueado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Não adianta estar tudo técnico lá, ninguém consegue ver, a população comum não consegue entender. Tem que estar bem claro. E aí, pessoal, e aí que a gente vai ter todos esses nossos outros artigos aqui. Falando que cabe aos órgãos e entidades do poder público observar as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, a proteção dessa informação, a proteção da informação sigilosa, tudo isso, pessoal. Tudo isso que tem tudo a ver. Esses artigos aqui são fáceis de entender. Vocês lendo uma vez aqui, vocês já entendem. Beleza? Ah, beleza. E aí, pessoal, eu trago aqui. Esse aqui são só algumas orientações, né? Essa informação trata e compreende sobre orientação para conseguir o acesso à informação, né? Você poder acessar o site lá e verificar o que que a empresa, o que que o poder público está fazendo, etc, etc. E por aí vai. Alguns conceitos aqui bem bacanas. Eu queria destacar aqui só mais uma coisa aqui, ó. Ah, olha só. É tudo aquilo que eu estava falando anteriormente para vocês. Deu meu água aqui, meu Deus do céu. Vamos lá, ó. Olha o artigo 8, oitavo. Olha o que ele está dizendo aqui pra gente. É dever. Vou colocar tem em vermelho aqui para vocês prestar atenção. Pelo amor de Deus. É dever dos órgãos da entidade pública se promover, independentemente de requerimentos, ou seja, tem que estar lá, a divulgação no local fácil acesso, no âmbito de suas competências. Vamos lá. Na divulgação de informações que se refere ao CAPT, ou seja, isso aqui, deverão constar, no mínimo, olha só, registros, competências e estrutura organizacional, ou seja, nós temos aqui, por exemplo, prefeito municipal, depois temos as secretarias, sabe? Tem que ter esse organograma para a pessoa saber para onde que ela tem que solicitar cada informação. Endereço, telefone, das respectivas unidades e horário de atendimento ao público. Eu não posso chegar lá na prefeitura, posso chegar lá no poder legislativo, na Câmara, e não ter lá uma placa, não ter lá um papel dizendo qual que é o horário de atendimento, cara. Isso tem que estar bem claro. Isso tem que estar bem claro para a população. Prosseguindo, registro de quaisquer repasse ou transferência de recursos financeiros, registro de despesas, informações sobre o processo licitatório. Se vocês forem, por exemplo, você vai em qualquer órgão público, eles vão achar coisas assim. Na rua vocês podem achar também, em placa e tal, mas sempre vai ter, em algum órgão público, principalmente o postinho de saúde, ali empresas de detetização, empresas de limpeza, etc, etc, né? Você vai ver ali o quanto que o Estado gastou, né? O valor da licitação, quem que é o responsável técnico, quem que é o responsável da empresa. Vocês vão ver isso no mural daquela unidade de saúde ali. Isso é tudo conteúdo da Lei de Acesso à Informação. Isso tem que estar público, de fácil acesso à população. Deve haver transparência. Quando não há transparência, igual o exemplo que eu dei para vocês, lá do Gabriel Barbosa, quando não há transparência, há ali uma desconfiança. Pressupõe que alguma merda está acontecendo. Beleza? Bem, vamos lá. Vamos dar prosseguimento aqui. Aí esse aqui, pessoal, esse aqui, quem mora em Curitiba vai ver bastante isso, ó. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos, obras de órgãos e entidades, né? Esse aqui quando inicia uma obra, né? Sempre tem uma placa lá, um letreiro enorme. A gente sabe lá o quanto que está sendo gasto, de onde veio esse recurso, né? Se veio por meio de emenda parlamentar, etc, etc, né? Aqui na nossa cidade de Colíder, nós tivemos obras recentes da Praça Central, de iluminação lá da Avenida Ivo Carnegócio, que é aquela rua da nossa instituição, né, da nossa faculdade. E aí, nós tivemos ali placas relacionadas a isso, agradecimentos
a, a outros políticos que promoveram essa emenda parlamentar, etc. É comum isso, é comum. Tudo tem que estar bem claro, tá? Então, a nossa legislação, ela tem esses ensinamentos, sabe? Essas diretrizes. Essas diretrizes para entendermos bem a, como que a população pode ter acesso à informação, né? Aqui, por fim, nós temos a questão do pedido do acesso, né? Pedido de acesso, você pode estar lendo depois com calma, né? Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação para os órgãos, beleza? E é claro, aquilo que for sigiloso, dificilmente vai conseguir, mas você pode ter com mais detalhes, né? Quando a gente fala que qualquer pessoa, olha aqui comigo, pessoal. Quando a gente fala que qualquer pessoa pode ter acesso à informação, significa o quê? Que a população, ela exerce o controle social da administração pública. O indivíduo, cara, ele é o primeiro fiscal. Assim como o delegado no processo penal, ele é o primeiro garantidor da lei, é o primeiro garantidor ali do devido processo penal, né? E por isso que a figura do juiz de garantias caiu por terra. A nossa população, eu, como indivíduo, você, nós todos, somos fiscais também. A gente pode ali fiscalizar, a gente pode ali pedir informações. E o poder público tem que nos dar. Tem que nos dar. Caso não dê, aí a gente consegue entrar lá com aqueles remédios constitucionais, né? Dado de segurança, habeas data, etc, etc. Eles vão ver em direito constitucional isso. A gente consegue ter acesso à informação judicializando esse nosso assunto. Pois bem, aqui a gente tem um prazo, tá? Esse aqui é mais importante para o concurso público, tá? Mas na nossa prova não vou exigir essa questão de prazo. Mas eu acredito que os assuntos mais importantes aqui que conseguimos ver, deixa eu só ver se tem mais um aqui. Falamos já dos recursos, né? Ah, ok. Hum, claro, né? Claro, isso aqui, eu vou falar sobre isso aqui. A legislação aqui, ela traz uma classificação quanto ao grau e prazo de sigilo. Vai ter informações, pessoal, que não vai ter como a gente, mesmo que a gente solicite, a gente não vai poder ter acesso a ela. Que tipo de informação é essa? Aquelas que põem em risco, olha só, inciso 1 do artigo 23. Aquelas que põem em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. Aquela que pode prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações. Tudo que envolve vida, segurança da população, ó, parecer elevado risco da estabilidade financeira, que é pensando na economia do país, sabe? Prejudicar, causar riscos, planos de operações e estratégia das Forças Armadas, pensando aqui na nossa segurança, né? Nossa segurança. Então, tudo que envolve coisas delicadas assim, né? Não vai ser fácil conseguir. A gente vai se encaixar aqui na questão do sigilo. Nós somos fiscais do Estado, nós podemos verificar, mas existe tipo de informação que vai ser ultra secreta, que ela só vai poder ser dita depois de 25 anos, secreta depois de 15 anos ou reservada depois de 5 anos. Ok? Pois bem. Então, a nossa legislação, lei de acesso à informação é essa. Ela tem 40 artigos, ela é uma lei bem curtinha, bem fácil de entender, tá? E aqui eu trago a vocês um, um- muito bem. Eu trago aqui para vocês uma, uma ferramenta aqui. Eu já falei para vocês anteriormente, né? Falei para vocês anteriormente sobre isso. Só que eu vou trazer aqui novamente para vocês, como dica. Vamos supor que você esteja com dificuldade de entender essa legislação, né? Você precisaria ler primeiro um resumo para entender as diretrizes,
diretrizes dessa legislação, tá? Então, o que a gente poderia estar fazendo aqui? Nós temos essa inteligência artificial da, da Microsoft, né? Do navegador Edge, que é o Copilot, e ele tem a capacidade de ler o PDF que estamos vendo aqui e gerar um resumo, beleza? Então, assim, é, então a gente pode dar um comando aqui para ele, né? Faça um resumo é, desse PDF, o qual estou lendo, que é uma legislação, que é uma legislação. Me explique os principais pontos dessa legislação. Vamos tentar assim, certo? Vamos tentar assim. Vamos ver se ele vai precisar, ok? Vamos ver se ele vai precisar que a gente jogue o PDF aqui ou se ele já consegue ler. Claro, eu vou resumir. Aí, ó. Eu resumi os princípios, tá? Olha só. Ele já trouxe aqui, pessoal. Ele já trouxe. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele já trouxe aqui o objetivo. Regular o acesso à informação no âmbito da União dos Estados e Municípios. Qual que é a abrangência dessa lei? Todos os órgãos da administração pública, seja da, da Poder Executivo, Legislativo, mas todo mundo. Os princípios que tem nessa nossa legislação. Transparência, portanto, transparência, publicidade, divulgação de informações do interesse público, né? E controle social, a gente poder acessar a informação. Olha que bacana. E ele traz aqui alguns conceitos. Classificação de sigilo, né? Ele vai ser usado para informações secretas, ultra secretas e reservadas. E tem ali prazos para isso. E traz aqui o conceito. Responsabilidade. Agentes públicos e entidades privadas devem proteger informações sigilosas e pessoais. Aquilo que a gente já viu anteriormente. Não pode ali divulgar qualquer coisa de qualquer pessoa. Não é assim que funciona. Reavaliação. As informações sigilosas devem ser reavaliadas periodicamente para a classificação. Às vezes vai ter coisa que, há 5 anos atrás, era secreta, era informação secreta, né? Era sigilosa, mas como já passou o prazo, já não é mais informação sigilosa. Ela já não é mais informação secreta, aliás, que é ultra sigilosa, sigilosa e secreta. Ela já não é mais secreta, então ela pode ser pública. Então a gente faz essa reavaliação, a legislação traz isso no determinado artigo, ela faz essa reavaliação, e, opa, vamos divulgar isso aqui agora. Vamos divulgar. Traz o conceito também de informações pessoais, que devem ser tratadas com respeito e privacidade das garantias individuais. Tudo assunto que a gente já viu já em outra legislação. E por fim, ela traz aqui, como toda legislação, sanções. Ou seja, quem descobrir a lei pode sofrer advertência, multa ou rescisão de vínculo ou outras penalidades. Gente, diante desse resumo que a gente obteve aqui através dessa inteligência artificial, vamos tentar achar aqui no nossa legislação se tem aqui realmente sanção, se tem aqui realmente sanção para quem descumprir essas regras. Deixa eu só achar o artigo aqui e já volto com você. Aqui, ó, vamos lá. É aqui o artigo 33, ó, olha só. A pessoa física ou pessoa natural, né, vou colocar aqui PN, ou entidade privada, PJ, que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nessa lei, ou seja, fazer alguma merda, né, poderá levar advertência, multa e rescisão do vínculo com o poder público. Suspensão temporária de participar da licitação, etc. O que acontece, pessoal? Normalmente, o nosso poder público, ele
ele vai executar algumas tarefas, ele faz uma parceria com entidades privadas, com pessoas jurídicas, certo? Através de licitação, né, que é a concorrência de empresas para adquirir um serviço da- do poder público, né? Exemplo, a nossa BR-163, temos uma empresa terceirizada que ganha uma licitação e cuida dessa administração desse bem público, né? Que é as nossas BRs, as BR-163, MT-320, né? Também. Aí, o que que vai acontecer? Se essa empresa ela cometer algum erro dentro pode ser a nova lei de licitações também, 1433, mas dentro da lei do acesso à informação também, aquele vínculo que ela tinha, aquele contrato que ela tinha, né? Vamos pensar aqui, um contrato, chama esse contrato 01 de 24, né? Cara, ela vai sofrer uma sanção, ela pode perder a capacidade de trabalhar para o poder público durante um certo prazo, cara. Ela pode ficar, ó, 2 anos, cara. 2 anos sem poder exercer trabalho para o serviço público. Cara, e as empresas, elas lucram bastante com o serviço público. Elas ganham bastante. E aí a empresa não vai poder trabalhar mais, porque ela cometeu um erro. Cometeu um erro, pessoal. Então vocês vê como que a nossa disciplina de direito digital, ela incide sobre absolutamente tudo. Sabe qual a disciplina que ela incidiu agora? Por questão da lei de acesso à informação? Direito administrativo puro. Direito administrativo puro. Lei do pregão, lei da licitação, contratos administrativos. Direito administrativo puro. Vai nessa, meu irmão. Vai nessa de não levar a sério a nossa matéria. Você tá ferrado, cara. Tá ferrado de não levar a sério. Não leva a sério, pessoal. Leva a sério. Pessoal, espero que tenha sido bem proveitoso a todos vocês. Aguardo vocês na próxima semana. Tenham um excelente fim de semana. Fiquem todos com Deus. E, como sempre digo, né? Bora estudar. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a regulamentação do uso da inteligência artificial durante as eleições deste ano. O documento vai servir como um guia para partidos políticos, candidatos e para o judiciário. Com a norma em vigência, fica proibida a manipulação de conteúdo falso, a chamada deepfake, para criar ou substituir uma imagem ou voz de um candidato com o objetivo de prejudicar ou favorecer candidaturas. Além disso, a inteligência artificial só pode ser usada em campanhas com aviso de que o conteúdo foi feito a partir de uma ferramenta do tipo. O TSE decidiu também que as Big Techs, as empresas, devem adotar e divulgar medidas para impedir ou diminuir a circulação de fatos notoriamente inverídicos e gravemente descontextualizados em suas plataformas. Gani, o que achou da decisão por parte da Suprema Corte Eleitoral? Esse guia vai ajudar partidos, candidatos e todos que vão trabalhar nas campanhas eleitorais? O que lhe causa preocupação quando falamos dessa tecnologia? Perfeito, né? É claro que todo mundo quer encontrar alguma forma de acabar com disseminação de mentiras em massa, esse tipo de coisa, muito embora o nosso arcabouço aqui penal já prevê, né, punição para esse tipo de coisa, difamação, calúnia, né, injúria, etc. Agora, por outro lado, eu vejo com algumas ressalvas, algum receio de que isso não possa abrir um precedente para a censura, né? Então, é lógico que a regulação nesse caso, né, impedindo o uso da inteligência artificial para impedir aí a disseminação de fake news, etc. e tal, e calúnia das pessoas, ela tem, por um lado, um aspecto positivo, mas por outro, Caniato, pode ser um precedente para a censuria. Aí, como é que fica? E uma opinião, e uma propaganda, né? Como é que a gente vai estabelecer? Um primeiro passo, um primeiro degrau para algo pior, é isso? Algo pior, exatamente. Qual que vai ser, como é que a gente vai estabelecer essa fronteira na prática? Vamos lembrar que
por menos, né, durante o processo eleitoral de 2022, teve algo que me preocupou muito e foi pouco debatido, para falar a verdade, né? Outras questões ganharam mais relevância, mas que foi uma censura temporária, admitida pelo próprio TSE, inclusive, né? A tal da inibição temporária para defender a democracia. Abriu-se um precedente ali de censura durante o processo eleitoral. Então, qual que é o meu receio? É que esse tipo de medida, por mais que seja para coibir disseminação de fake news, de utilização de inteligência artificial para mau uso, é claro que ninguém quer algo desse tipo, né? Manipular uma voz, fabricar uma mentira na boca de um político, etc., mas que isso também não seja, né, esse primeiro passo para depois um ambiente de censura. Essa é a minha preocupação. O Zé parece que concordou com a defesa e a análise do Alan Gani. Zé, de que maneira os partidos políticos e os pré-candidatos receberam essa decisão por parte do TSE? Olha, com uma certa naturalidade, essa regulamentação. A Justiça Eleitoral, o que me disseram é o seguinte, olha, já era esperado até uma regulamentação mais forte. A inteligência artificial, eu acredito que hoje ela é usada em torno de 10% ou menos % do que será no futuro. A inteligência artificial vai dominar a capacidade de análise e tal. A gente lembra da inteligência artificial para colocar uma farda numa pessoa que nunca foi militar, colocar o Donald Trump correndo da polícia, ele nunca correu da polícia, e assim por diante. E além, evidentemente, dessa coisa horrorosa da deepfake, que é colocar uma pessoa falando o que ela não falou. Ele pode concatenar os lábios e quem não é treinado não sabe a diferença, né? Toda tecnologia nova, ela tem que ser regulamentada. É óbvio, é assim em tudo. Tudo que se inventou, se regulamentou. Tudo. O rádio era proibido, quando o rádio chegou, perceberam a força do rádio. As campanhas eleitorais, o que fizeram? Proibiram o rádio. Não se pode falar em política em rádio. Houve um tempo assim. Aí depois veio a lei Falcão, que limitou a propaganda de TV a falar fulano de tal, ex não sei o quê, aquela coisa ridícula. Quem já tem uma idade superior a 18 anos como eu, deve ter lembrado aí dessa história da lei Falcão, da ex não sei o quê, aquela coisa horrorosa. Apareceu uma figurinha fixa. Então, tem que ter regulamentação. Assim, tudo. Carro, avião, drone. Quando inventaram o carro, não tinha mão nem contramão. Você comprava um carro e saiu por aí. Aí começaram a aparecer muitos carros, atropelamento. Fala, peraí, e atrapalhando principalmente as carroças, que eram os veículos da época. Fala, peraí. Aí mão, contramão, sinal de trânsito e autorização para dirigir um veículo. E condições, você não pode dirigir bêbado, não sei o que e tal. Proibir o carro? Não. Colocaram limites. E foi assim com o drone. Quando inventaram o drone, todo mundo brincava com o drone à vontade. Hoje é todo regulamentado. Se você subir um drone aqui na Praça dos Três Poderes, ele vai cair, porque eles derrubam o drone. Não pode. É a regulamentação. O grande debate é como, até onde vai regulamentar para não censurar e principalmente para não inibir a pesquisa diante de uma maravilha que está acontecendo, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela opera de várias maneiras que a gente nem sabe como. Um deputado me mostrou um estudo de inteligência artificial sobre o que o eleitor quer. Quando você clica em 6 ícones na internet, o sistema sabe mais de você do que a sua mãe. A inteligência artificial analisa o que você publicou no Orkut, de lá para cá. Então sabe tudo de você. E o que pode fazer? Um poder desse tem que ser regulamentado. Agora, não pode inibir. E outra coisa, a justiça eleitoral é uma aberração. Poucos países têm. Por exemplo, eu acompanhei 2 eleições nos Estados Unidos e fiquei assustado, né? Pessoas da comunidade que se oferecem, fazem lá a bancada e fazem a eleição. Aqui tem uma justiça eleitoral. E a justiça eleitoral, ela legisla. É a única justiça que legisla. E mais, ela aceita pedidos de explicação ou de informação. Você não pode chegar na justiça penal e dizer, olha aqui, eu quero matar fulano
como eu faço para matar e pegar uma pena menor? Isso não existe na justiça, nenhuma justiça, mas na eleitoral existe. Você pode perguntar, eu posso usar um cartaz desse tamanho colorido? Aí a Justiça Eleitoral responde a uma consulta e a resposta é uma lei. O nome não é lei, é regulamentação, né? São regulamentações, mas funcionam como lei. E veja bem, não se pode mudar a lei eleitoral um ano antes da eleição, mas a Justiça Eleitoral pode, e mudou. Eu acho que esse deveria ser um debate a ser feito no Congresso Nacional, e foi feito no plenário do Tribunal Superior Eleitoral e se transformou em lei. Essas normas são leis e duras. Quem infringir vai ter a campanha cancelada. Isso tem uma repercussão jurídica muito forte. E se ganhar, o mandato cassado e a campanha cancelada. Campanha cancelada tem que devolver dinheiro público, uma série de crime eleitoral, né? Então, assim, sim, tem que regulamentar, mas achei que é estranho ver a Justiça Eleitoral legislando. Tinha que ser um debate no Congresso Nacional. Você, Cristiano Beraldo, que achou dessas diretrizes, desse guia que foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral? Agora fica a dúvida sobre quem é que vai monitorar, né, fiscalizar eventuais infrações que sejam cometidas, porque o problema não é... O adversário é a Justiça Eleitoral, Daniel. Zé... O principal adversário é que é o fiscal. Não, eu sei, só que o problema é, muitas vezes, quando o adversário, o candidato oponente, produz um conteúdo que você vai reivindicar a retirada daquele conteúdo, por exemplo, do ar, via Tribunal Superior Eleitoral. E quando o conteúdo é produzido nos porões da deepfake e vazados em grupos de WhatsApp. Esse me parece o grande problema, né? Isso é que é estranho, quer dizer, quem fez a lei vai julgar. Não, tudo bem, mas quais são os mecanismos para você retirar? Porque muitas vezes o impacto naquela candidatura, ele é sentido naquele momento. Aí tem a análise, a tentativa de retirada, são conteúdos que foram vazados em muitos grupos de WhatsApp, de Telegram. Existe uma dinâmica que me parece bem complicada. Beraldo, o que achou dessa aprovação, que a gente pode esperar também os muitos desafios que estarão colocados a partir daí, né? Você está certíssimo, Caniato. Nós estamos falando de algo que tem que ter medido o seu propósito e a sua efetividade. O propósito de impedir que conteúdos gerados através de inteligência artificial, ou seja, conteúdos que parecem muito reais, mas que não são reais, e por isso podem influenciar o comportamento e o voto de alguém, um formato para se regulamentar isso, nós teremos que encontrar. Agora, isso é tão complexo que não poderemos esperar que a Justiça Eleitoral brasileira consiga fazê-lo de forma eficiente. Porque a campanha eleitoral, ela é uma atividade muito sensível ao tempo. Se o tempo passou e alguma coisa atingiu uma determinada candidatura de forma favorável ou negativa e chega o dia da eleição, o resultado está ali, registrado. Não se volta atrás, não se tem uma nova eleição para deputado, por exemplo. E aí a gente tem uma dinâmica aonde, por que não, um adversário não fará um vídeo em favor do oponente para lançar às vésperas do dia do pleito para que a justiça tome algum tipo de medida contra aquele adversário, ou antes da eleição ou depois, e aquele adversário se veja enrolado porque parece que ele lançou um vídeo elogiado, ou se autoelogiando, ou favorável a ele próprio, aonde ele não tem como justificar, e aí vai ter sua campanha cancelada, como disse o Zé, vai ter que devolver dinheiro, vai ver sua vida transformada numa mega confusão. Então, como conter isso com uma lei, com um instrumento elaborado pelo Tribunal Eleitoral? Não é assim, não é assim. É claro que a gente não pode permitir que fake news influa no comportamento dos eleitores, porque isso é muito prejudicial ao país. Entretanto, nós temos que ter uma discussão muito mais profunda sobre esse tema
para que a gente não se sinta falsamente protegido de uma ameaça, coloquemos assim, ao mundo inteiro. O mundo inteiro está diante desse desafio. E eu não vi nenhuma solução até aqui que faça sentido para essa questão eleitoral. Então, será um processo de aprendizado para atuar contra aqueles que propositalmente usaram da tecnologia para se favorecer e também para combater aqueles que usam a tecnologia para aparentemente favorecer um adversário, quando na verdade eles só estão colocando ali uma pílula de veneno para que depois eles possam recorrer e derrubar a eleição do adversário. Aí temos que olhar também para a posição das empresas que controlam as redes sociais. Diante de uma ameaça de serem responsabilizadas, porque tem isso também dentro do TSE, responsabilizar as empresas, redes sociais pelo conteúdo publicado. Diante dessa ameaça, o que elas farão? Obviamente, elas farão uma censura prévia. E aí, imaginem censura prévia para milhões de postagens que acontecem todos os dias. Vai ter que estar com o sarrafo lá em cima. E até você explicar que focinho de porco não é tomada, que aquele seu conteúdo ele é válido por isso, por aquele motivo, já acabou a eleição.